Dia. Gustavo e Marco, né? Queria até trazer aqui mais cedo, na hora que a gente começou essa edição, eu trouxe a nota aqui daquele levantamento feito pela consultoria Austin Rating, mostrando aí que de janeiro a setembro deste ano a inflação do Brasil ficou entre, né, na verdade foi a quarta menor entre os países que fazem parte aí do G20, né? As 20 maiores economias do mundo. Primeiro entender, será que aqui essa visão, né, nossa, de que uma inflação está melhor, sinalizando, né, que de repente a nossa taxa de juros já deve começar aí arrefecendo em breve, a gente não sabe exatamente quando, mas trazendo esse sinal de que o Brasil realmente está com uma economia melhor entre esses 20 países, pode estar fazendo também um preço em relação, né, a essa virada do Ibovespa agora. Queria entender um pouquinho a visão de vocês e de que vocês já comentassem sobre esse indicador também, né, o que realmente o Brasil fez que acabou dando esse resultado aí bom para nós. Vou começar com o Gustavo. Bom, vamos lá. Eu entendo que o Banco Central do Brasil ele começou a tarefa um pouco antes, assim como outros da América Latina, e isso trouxe um controle maior da inflação para boa parte desses países, comparando com a Europa, comparando com os Estados Unidos e outras regiões do mundo. Isso deu, sim, um reflexo nas ações, principalmente em agosto e setembro, quando a gente viu as ações de varejistas que dependem de um crédito mais considerado, mais relacionado com as parcelas pesando nos bolsos do consumidor, isso deu um alívio também na questão das construtoras. Agora, em outubro, a gente está vendo a eleição mais no foco, então por isso saiu um pouco de tela, mas de qualquer forma, já deu reflexo nas ações. Eu entendo que também tem outros fatos, né? Aqui no Brasil você tem uma economia que é um pouco mais fechada do que outros países, então aquela parte de produtos internacionais que atrapalhou bastante a inflação de vários países ao longo do ano, principalmente aqueles itens que vinham da China, aqui impactou um pouco menos. E você tem, claro, na Europa, toda a questão energética. Então, depois que a guerra na Ucrânia começa, você vê impactos mês após mês. Hoje foram divulgados dados de inflação na zona do euro mais altos, batendo recorde histórico, no Reino Unido maior desde 1982, Portugal, dados de preço ao produtor quase 20%. Isso não chega tanto aqui no Brasil. A gente já fala com as empresas e relatam para a gente o contrário, que já no segundo semestre elas estão vendo alívios, que não está tendo essa dinâmica tão aleatória de preços que não param de subir. Isso é uma vantagem para a gente agora pensando adiante. Marco Saravalli, queria sua visão também sobre este fato importante. Bom aí, dia. Né? Bom dia para o Gustavo. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos. Bom dia, eu acho que eu sempre falo assim, por mais que a gente tenha críticas e elogios, eu já falei aqui várias vezes, mas acho que um dos grandes benefícios e méritos desse atual governo que a gente precisa reconhecer em termos econômicos é a independência do Banco Central. Então a gente vê esse movimento independente, eu falei aqui na segunda-feira, reforço, a gente vê esse movimento independente das eleições, né? Sempre quando a gente fala em eleições no Brasil, principalmente federais, a gente vem com grandes preocupações, vários pontos, né? Principalmente no tripé ali na preocupação, e talvez inflação ou juros, né, não seja uma grande preocupação, né? A gente sabe que vai continuar, vamos manter uma política monetária independente, além de 2022, 2023 e 2024, a gente vai continuar com essa política. Então a gente, lógico que tem efeitos, até o Gustavo, eu queria fazer essa provocação para você, que tem muita gente criticando, falando assim, mas são efeitos transitórios ou não recorrentes, né, principalmente por conta do efeito do ICMS nos combustíveis, em outros setores e serviços, que acabou trazendo essa inflação para baixo. Mas eu acho que a pergunta para os economistas, né, eu faço para você também, já repasso a pergunta, o quanto, né, desse efeito realmente, são várias perguntas em uma, né, o quanto desse efeito é o efeito ICMS, que acho que é a discussão, e acho que a pergunta é, por exemplo, por que outros países também não tomam essas decisões, né, já que são efeitos não recorrentes, está todo mundo tentando controlar a inflação, mas algumas decisões a gente vê no Reino Unido não consegue executar, enfim, não sabe se estimula ou tira estímulo, enfim, na economia, porque outros países não estão também forçando, mesmo que seja um movimento pontual, né, transitório, porque outros países não conseguem levar a inflação para 4%, 5%. Né? E a gente vê realmente dentro do G20, não estou falando nem de países da América Latina ou em desenvolvimento, dentro do G20, o Brasil ali no topo positivo, né? Ou seja, no ranking de melhor inflação nesse ano de 2022. Né? Então, são várias perguntas em uma, e eu devolvo para você, Gustavo, responder.
esse questionamento, né? Que talvez seja o questionamento do momento em termos de inflação, né? Eu acho que quando as pessoas falam, mas é algo transitório, na verdade elas estão comparando com aquele momento de altas tarifas depois de 2014, né? A Dilma vence as eleições e segura por muito tempo os preços de tarifas e depois solta. Mas era bem diferente, porque 2014, 2015, 2016 era algo interno. A gente via a crise brasileira, a parte do mundo está crescendo bastante, está com juros controlados, taxas de inflação baixas naquele momento. Agora não, a gente sabe que esse impacto da guerra ele chegou no mundo inteiro, como eu falei aqui, talvez um pouco menos, mas de qualquer forma foi impactante. Preços de combustíveis eles são internacionais e eles fizeram efeito no mundo inteiro. A gente está vendo protestos, inflações altas e não tem dissipado isso tão cedo. Eu vi que sim, alguns países internacionais fizeram medidas para tentar segurar os preços. A Alemanha fez aquele programa de centenas de milhões de euros para dar subsídio nas contas adiante. A França fez um programa de retirada de impostos, ela está com inflação menor, de fato, está com 5,6, que mesmo assim está fazendo com que as centrais sindicais convoquem greves, mas tem medidas sendo feitas para tentar aliviar um pouco a inflação. O Brasil ele é um pouco mais bem sucedido porque a gente está, sim, impactado pela questão do petróleo, pelos preços de alimentos mais altos, mas não pelos preços de energia escandalosos que subiram muito rápido na Europa diante da guerra. A gente vê situações a cada semana novas pressionando a perspectiva do inverno europeu. Então, por isso, talvez aqui sim pareça que está bem mais... que fez mais efeito essas medidas, porque na verdade as medidas existiram lá também. Mas eu acho que a dinâmica inflacionária brasileira, o que a gente tem que ficar atento muito é a parte de serviços. Agora, no final do ano, começo do ano que vem, é uma época que as pessoas que repassam essa inflação acumulada do ano e, no momento seguinte, ver como que vai ser a recomposição de tarifas. A gente já teve uma ótima notícia ontem de que a gente está com reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste em mais de 50%. Ano passado estava 17%, maior seca em 91 anos. Ou seja, a bandeira tarifária deve ficar baixa adiante. A parte de combustíveis, se no final do ano estiver em níveis menores, você consegue fazer uma recomposição de impostos sem pressionar tanto assim a população. Bom, já que a gente está falando aí em relação à inflação, situação do cenário macro, né? Eu queria entender um pouco da visão de vocês. A gente teve ontem, especificamente, um relatório, né, da Fitch Ratings trazendo aí um ponto muito mais preocupante em relação a uma recessão lá nos Estados Unidos e uma afirmação, inclusive até a Bloomberg, eu até falei isso ontem na hora, a Bloomberg apostando ali 100%, na verdade, de perspectiva de uma recessão econômica, apesar de Biden, né, tudo bem, a gente sabe que está no meio de uma disputa ali, de meio de mandato, o partido dele precisa, né, vencer essa situação lá no Senado por lá, e ele vai trazer um tom, claro, mais pacificador, de panos quentes em cima disso, mas tirando o viés político ali, né, a gente efetivamente falando um pouco mais sobre essa questão da recessão da economia, a Fitch Ratings trouxe que a economia dos Estados Unidos deve entrar em recessão leve, estilo 1990. Queria entender um pouco da visão de vocês, né, o quanto o investidor tem que realmente se preocupar com essa situação desse cenário macro, o quanto isso pode acabar trazendo algum impacto, algum reflexo aqui pra gente. A gente sabe que muitas vezes a oscilação dos mercados por lá, o Ibovespa às vezes consegue descolar, às vezes não, mas acaba influenciando muito também o nosso mercado interno aqui, apesar dos nossos índices econômicos estarem melhores, até que a gente estava falando sobre isso. Mas a visão aí de vocês acreditam realmente que Estados Unidos não tem saída, vai enfrentar essa recessão? Vamos lá. Parece que os Estados Unidos vai ficar estagnado. Pode ser o Gustavo, então. Pode ser o Gustavo. Vamos lá, Gustavo. Primeiro, Gustavo, depois Parece que os Estados Unidos vai ficar um pouco mais estagnado, com inflação elevada que vai ser difícil de controlar. E sim, talvez não cresça mais no ritmo interessante no ano que vem, mas com o mercado de trabalho tão aquecido, parece que vai ser muito difícil você ver uma situação como nas últimas crises, a crise de 2008, onde você viu aquela alta na taxa de desemprego, as pessoas tendo muita dificuldade no dia a dia. Isso não parece o caso, o que vai levantar muitas perguntas também sobre qual que é o real causador desse mercado de trabalho muito aquecido. Eu tenho hipóteses na minha cabeça, porque você vê a taxa de desemprego ano passado era 4,7, agora é 3,5, muito baixa. Você vê que no último mês, quem é menos escolarizado, ele caiu de 6,2 para 5,6. Então, realmente está muito fácil de você conseguir emprego nos Estados Unidos. Pensando nas estatísticas históricas, que está uma relação de 2 empregos para cada desempregado. As hipóteses que eu
tenho aqui é que talvez nas medidas do Trump lá atrás de cessar o fluxo de imigrantes, isso pode já estar trazendo um efeito maior. Então aquele fluxo que chegava todo ano e alimentava o mercado de trabalho com vagas talvez menos escolarizadas, ele está sendo reflexo, como eu disse agora, caindo bastante, o desemprego para menos escolarizados. O segundo são o excesso de mortes na pandemia. Você perdeu força trabalhadora na pandemia também, e isso acaba disponibilizando mais vagas para menos pessoas no país. Então, são possibilidades aqui que a gente levanta, não sabe exatamente como vai ser, mas a sensação é que sim, os Estados Unidos ele bateu um pouquinho o teto de crescimento acelerado. E aí, Marcos Saravalho? Eu acho que eu trazendo um pouquinho para o investimento, né? O americano, o investidor, qualquer um que investe nos Estados Unidos ficou muito mal acostumado de 2009 até 2019, que não tinha erro, né? Então, assim, tudo dava certo. A inflação tinha tudo para subir, nunca a inflação subiu, né? Por muito tempo. Tudo que você comprava nos Estados Unidos em termos de investimento, principalmente em ações, ele se valorizava e valorizava muito além do que poderia ser realmente o racional, né, quando a gente fala de múltiplos. E acho que talvez o americano investidor ainda esteja vivendo esse período, 2009, 2019. Então, eu acho que o investidor que olha para os Estados Unidos não quer acreditar que os Estados Unidos vai entrar numa recessão e essa recessão pode ser realmente perigosa. O investidor não quer acreditar que os juros americanos, né? Até a gente fala assim, mas o juro americano está subindo. Mas todo mundo sabe que vai ter reunião que vai subir, então ele já falou, os dirigentes, só olhar no dot plot lá no gráfico. Então, acho que de uma forma geral, aquela relação 60-40, né, de portfólio de investidores nos Estados Unidos acabou ficando muito mal acostumado. Talvez a gente tenha que revisitar um pouco dessas teses de alocação e mostrar que sim, podemos ter uma recessão, talvez até um pouco mais forte, podemos ter uma inflação mais alta e necessariamente os juros mais altos por um período maior nos Estados Unidos. Acho que toda essa questão que faz parte de um país emergente todo o santo dia, só que pelo menos nos últimos 10 anos, 2009 a 2019, nunca foi questionada nos Estados Unidos. Então, talvez o custo de capital do americano, né, num longo prazo, não seja o padrão que a gente tinha nesses 10 anos, né, nesse período que eu citei. Então, acho que essa leitura que o investidor tem que entender, né? Não quer dizer que a gente tem um cenário pessimista, mas talvez o ritmo de crescimento americano nos próximos 10 anos seja muito mais fraco, né? O crescimento de earnings das empresas seja mais fraco. Talvez o custo de capital, se a gente pegar a média de 2022, 2032 em relação a 2009, 2019, seja um padrão muito mais alto. Então, acho que o investidor ainda está demorando para entender e reconhecer, né, que aqueles padrões nos últimos 10 anos a gente não deve ser esse padrão nos próximos 10 anos. Eu acho que essa é a leitura que talvez não tenha caído na real. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que talvez para o investidor, quando a gente olhar para esses próximos 10 anos, seja completamente diferente em termos de retorno, em termos de risco, em termos de diversos indicadores. Até, vamos isolar um pouquinho os Estados Unidos, mas pegar outras economias, até mesmo na volatilidade da moeda, né? Então, a gente está vendo muita oscilação, não necessariamente assim, vou ganhar dinheiro, perder dinheiro, mas isso é sinônimo de risco, né? Quando a gente tem muita oscilação nos mercados. Então, essa percepção de que pode ser algo pior ou mais duradouro lá fora, principalmente na economia americana, o mercado acho que está muito reticente ainda, não querendo aceitar que possa acontecer. Então, acho que essa leitura que eu tendo a passar, olhando para esse relatório de rating, né, em relação à economia mundial, principalmente a economia americana. Bom, deixa eu ir com a Débora aqui, que a Débora também tem perguntas para o Gustavo falar aqui, trazendo mais informações. Primeiro, informação parece que do setor aéreo, é isso, Débora? Exatamente. Já quero deixar bom dia aqui para você, Gustavo. Já estou até de olho aqui nesse setor aéreo desde o início do dia. Mesmo a gente tendo o Ibovespa virando para o positivo, permanece negativo por aqui. Mas a maioria dos executivos de indústrias avalia o transporte aéreo brasileiro como ótimo ou bom, né? Esse é um modal mais bem avaliado pelos executivos de grandes e médias indústrias aqui do país, com 67% de avaliações ótimas e boas, de acordo com a pesquisa da Confederação Nacional da Indústria e do Instituto FSB Pesquisa.
Foram ouvidos aí mais de 2.500 pessoas por meio de ligações telefônicas, né, em todo o país. E aí vem então o setor aéreo brasileiro com essa avaliação ótima ou boa para os executivos das indústrias. Eu tenho aqui inclusive o setor que hoje está seguindo, né, numa queda. A gente tem Gol caindo 1,95%, Azul 1,84%. Gol já dando uma prévia ali operacional que não traria ali bons resultados nesse terceiro tri, mas hoje também a gente tem ali uma alta do dólar, enfim. Eu queria entender do seu ponto de vista, Gustavo, se realmente você concorda com essa avaliação, esse setor aéreo brasileiro, realmente a gente pode avaliar como ótimo ou bom, na sua opinião, isso diante de todo o cenário que a gente tem, né, diante das dificuldades que tem enfrentado, claro, isso não pode ser descartado, como que você avalia o setor aéreo? Para o setor aéreo, na visão da indústria, né, de quem faz logística, de quem precisa do setor não para turismo, ele funciona bem. Ele entrega realmente em vários pontos do país, ele entrega com precisão, digamos assim, de horário, não tem muitos atrasos, até pela geografia brasileira, isso não acontece tanto como em outros países, onde as condições meteorológicas atrapalham mais, e você tem um setor aéreo que se beneficiou talvez da escassez de empresas aqui dentro, e isso facilitou incorporar, por exemplo, trabalhadores da Avianca nos últimos anos. E no pós-pandemia, por mais que você tenha dificuldades, as empresas não tiveram aquelas crises que a gente está vendo no mundo afora de falta de profissionais. Portanto, para o setor aéreo, aos olhos da indústria, que não é o que a gente vai no aeroporto, e a pressão da população às vezes não é das melhores com o setor, ela funciona muito bem. Marco. O setor, Débora, acho que principalmente no Brasil, mas no mundo todo, imagina assim, você está colocando, por exemplo, a Embraer. A Embraer é vamos dizer assim, o fornecedor de aeronaves para Azul, Gol, enfim. Então, tem outros fornecedores. Mas isso sempre você vai comprar, né? A Débora que já comprou a sua aeronave, você sabe bem que ela é em dólar. Então, não adianta, é feito no Brasil, na Holanda, nos Estados Unidos, não importa, ele é dólar. Então, você tem esse risco cambial. Você tem o principal custo operacional é o combustível, também é em dólar, né? Só que a receita da passagem, né, se a gente está falando uma viagem interna, é em reais. Então, você operar uma companhia aérea no Brasil e no mundo, que não seja dolarizada a sua economia, é muito difícil, né? A sua chance de errar é muito grande. Então esse é o grande desafio. E lógico que aqui que a gente acaba lembrando, como o Gustavo falou, as companhias são muito boas, muito bem executadas. A gente tem realmente alguns modelos, né, de precificação, de frota, vários modelos que são exclusivos, são muito bons, são estado da arte, e tem outros setores que vão tentar copiar lá no setor de aviação civil. Então essa leitura que a gente tem, que realmente ele é muito bem executado. Agora, nós como consumidores, infelizmente a gente sempre lembra daquele momento mais crítico, né? Então a gente só lembra quando a gente vai criticar, né? E não quando a gente vai elogiar um serviço. Então a gente lembra, por exemplo, quando realmente tem filas, quando está muito cheio, né? Quando você, por exemplo, às vezes nem depende da companhia. Recentemente teve um caso de um acidente aéreo aqui, sem vítimas aqui em São Paulo, mas acabou afetando todo o tráfego aéreo no Brasil. E de quem que você vai lembrar? Da sua companhia, que acabou tendo que cancelar o seu voo, né? Então você fala, pô, a companhia presta um mau serviço. Mas são realmente eventos que fazem parte, que fazem nós nos lembrarmos do lado negativo, né, das companhias ou de qualquer serviço. Então, eu particularmente gosto, acho que tem um perfil de risco absurdo, né, porque realmente é muito difícil de operar, mas a gente está realmente numa tendência positiva para o setor. Então, reconhecidamente, pelo menos dentro do setor, as companhias brasileiras também são reconhecidas mundialmente por uma boa prestação de serviço, né? Concorde comigo ou não, mas pelo menos tem várias delas que já receberam prêmios mundiais, né? Prêmios nas suas categorias, concorrendo com outras companhias. Então, a gente precisa reconhecer também o lado positivo, né? Mas naturalmente a gente vai sempre lembrar dos momentos mais delicados, né, de uma prestação de serviço, e natural, né, numa companhia aérea acontecer, existe uma probabilidade relativamente alta de acontecer algum caso específico, né? Então essa leitura que a gente tem, mas
E deixar já um alerta aqui que não era o tema, mas já deixar um alerta, daqui a pouquinho a gente tem temporada de balanço. E os resultados das companhias aéreas, na nossa opinião, vão vir bons, vão vir fortes. E talvez como o mercado ainda está pessimista, o setor pode surpreender positivamente. Então depois a gente comenta um pouco mais sobre expectativa de resultados aqui, né? Mas em resumo, eu acho que poderíamos ter, pelo menos como consumidor, mais companhias, mais voos, mais destinos no Brasil. Temos melhorado, mas ainda tem muito espaço para avançar, né? Aí depende de concessões, depende de investimentos, enfim, é uma longa discussão aqui no setor. Né? Deixa eu trazer aqui, falar daquele assunto que a gente estava conversando agora há pouco em relação ao petróleo da OPEP. Pedir ajuda aqui para o nosso querido Ale de Lara. Obrigada, Ale, por me ajudar também a entender aqui, porque eu li a informação e fiquei muito confusa na hora que chegou aqui a nota. E aí eu perguntei para o Ale e para o Alex, que tinha o Alex que tinha me mandado, e pedi ajuda aqui para os dois, né, nessa interpretação, porque é o seguinte, né? Eu vou até novamente falar, os Estados Unidos liberando essa reserva dele emergencial, no meu entendimento, né? Eu estava aqui interpretando que iria arrumar mais problema, inclusive com a OPEP. Aí a nota, na hora que eu li, achei confuso, porque falou que traria ali um alívio nas tensões. Aí eu falei, mas por que alívio nas tensões? Sendo que se ele vai colocar a oferta dele ali, ele vai diminuir o preço e, na verdade, está desagradando a OPEP. Então, estava muito confusa aqui, pedi ajuda, né? Falei, se corria aos universitários. A Lei de Lara está me explicando aqui, o G7 tentando colocar aí, né, o teto no preço para o petróleo da Rússia, em torno de $70 ali para o barril, para reduzir o fluxo de dinheiro que estava indo para o país. Os outros membros da OPEP são contra, principalmente a Arábia Saudita, pois entende que isso abriria a possibilidade do país controlar os preços globais, estabelecendo um teto para a commodity. A declaração acaba sendo aí uma tentativa de tentar acalmar os ânimos com os sauditas. Então, essa foi a interpretação agora que o Ale me ajudou. Muito obrigada, Ale de Lara, porque eu realmente estava muito confusa. Aí ele fala que a declaração tenta acalmar os ânimos com os sauditas devido à redução das metas de produção em 2 milhões de barris por dia do cartel. A minha dúvida era exatamente nesse ponto. Se os Estados Unidos coloca a sua reserva emergencial, ele vai conseguir ter o controle ali do preço do mercado dele interno, né? Então, eu estava muito confusa em relação no trecho ali que trazia que iria aliviar as tensões. Ao meu ver, iria, na verdade, aumentar, como diz Marcos Saravalho, colocar mais fogo no parquinho, né? Até porque, eu lembro, a gente já estava falando exatamente, né? Logo desde o primeiro dia da reunião, os Estados Unidos, na hora, já trouxe, né? Rebatendo, fazendo críticas, falando que a OPEP está tentando ajudar a Rússia. Então, diante desse cenário, eu queria entender um pouquinho da visão de vocês, né? Como que vocês enxergam e o quanto, né? Eu sei que não dá pra gente cravar aqui preço, né, de petróleo para cima ou para baixo. Tem gente até que eu lembro que no começo do ano estava falando, algumas casas falando em 70 e outras falando em 400. Não é essa a questão, mas como que a gente vai, né, qual que seriam ali os pontos mais importantes que a gente precisa ficar atento dessa briga aí entre Estados Unidos e OPEP em relação ao petróleo? Para onde vai aí o preço do barril, Gustavo? O preço do barril, ele provavelmente vai ser muito afetado por o que vai acontecer entre a Rússia e a Ucrânia novamente. E não só diretamente na Ucrânia, porque quanto mais a Rússia ataca, mais retaliação tem da União Europeia, que quer cessar totalmente a importação de petróleo por lá e fazer com que seus aliados não importem petróleo da Rússia, que é 11% da exportação mundial. Mas também, como a gente viu nas últimas semanas, outros pontos, né? A Noruega falando que já prendeu 6 pessoas que estavam passando drones supostamente de turismo em torno de plantas energéticas, então é uma coincidência muito estranha, mas a Rússia ampliando o conflito, atingindo outras nações, isso dificulta muito a gente enxergar um preço de petróleo baixo, infelizmente. Agora, para as próximas semanas, para os próximos meses, a gente tem que ficar acompanhando, ver como que vai ser esse inverno europeu, se eles vão acentuar. E claro que a economia mais fraca, a perspectiva de economia mundial crescendo menos na Europa, nos Estados Unidos, na China, tudo isso diminui um pouco a demanda, como a gente já tem visto nos relatos dos portos chineses, por exemplo. E você, Marcos Saravalho? Gustavo, parece aquela, quando a gente fala teoria dos jogos, né? Mas parece que a Europa, pelo menos essa é a minha visão, a Europa e os Estados Unidos tomam decisões que para ela parece ser a melhor decisão possível, mas o resultado parece que ele é negativo para todo mundo e parece que o seu oponente acaba saindo fortalecido.
né? Então, na medida que eles vão tentando, pelo menos, colocar algum cap, enfim, colocar uma menor relação, menor dependência do gás, enfim, do petróleo russo, mais, né, a Rússia vai intensificando os ataques, mais o mundo vai dependendo do petróleo de alguma forma, e a gente vai se distanciando realmente de alguma solução. Então, a minha percepção é justamente inversa, né? Com todas essas decisões, quando vem em reuniões de utilizar reservas, de colocar alguma precificação, mas eu tendo a acreditar, eu concordo com você, mais acreditar que a gente pode ter um petróleo daqui para cima. Então, essa é a minha leitura. Lembrando que o relatório da OPEP já deixou muito claro, a gente tem uma demanda mundial que gira em torno de 100 milhões de barris por dia. O que ele revisou foi uma revisão para baixo de crescimento, ou seja, vamos aqui arredondar, iria crescer 3 milhões, vai crescer 2 milhões, ou seja, estou revisando bastante, estou revisando bem para baixo, só que ainda é um crescimento positivo, ou seja, ainda é uma expansão da demanda mundial, tanto para 2022 como para 2023. Ou seja, o OPEP ela sabe que a demanda é gigante e que a demanda continua crescente. Está tudo mais constante. Se ela fala, tudo bem, eu vou reduzir a minha oferta, como é que fica a Europa e os Estados Unidos, né? E pode ser que não seja nenhuma decisão isolada da Rússia, mas, de novo, eles se organizam. Se ele falar simplesmente que vai reduzir em 1 milhão de barris por dia ou 1%, qualquer impacto, esse petróleo já vai voltar rapidamente a subir. Então essa é a minha preocupação. Essas decisões, né, isso desde o começo da guerra, né, algumas decisões que pareciam ser fáceis para realmente isolar a Rússia, elas parecem que acabam tendo impacto justamente inverso. E essa talvez pareça ser mais uma decisão que possa traduzir também realmente impacto positivo, ou seja, valorização do petróleo, na minha visão, no médio e longo prazo. Então, tentativa de isolar a Rússia não tem sido bem sucedidas, e a princípio também a Rússia tem conseguido se utilizar de forças aí, não só militares, mas também econômicas, né, com a sua disponibilidade do gás e petróleo para o mundo, né? Então essa é a minha preocupação, né? Decisões como essa, elas tendem a ser muito pontuais, né? Resolver um problema ali de uma semana, um dia, e depois trazer um impacto negativo para o mundo, né, no médio e longo prazo. Essa é a minha preocupação e a minha leitura. Olha, o Ale de Lara, que está aqui nos assistindo e falando comigo aqui no WhatsApp, sempre me ajudando, sempre falo assim, como é maravilhoso, né? Eu falo com a BMC News e sem hipocrisia, a gente constrói isso aqui a cada dia, várias mãos, e inclusive, né, a gente está aqui para aprender, eu aprendo a cada dia, e quando eu preciso eu recorro aqui para todo mundo me ajudar. O Ale acabou de me mandar aqui, que na verdade, né, a leitura dele aqui, ó, o OPEP precisa do Brent acima de $90 o barril para equilibrar as contas. Os Estados Unidos querem petróleo abaixo de $80 para recompor os estoques estratégicos e também reduzir a inflação. Pontos, ok. O problema, na verdade, segundo o Ale tá aqui, ó, não está no petróleo, mas na capacidade de refino de destilados. A escassez é no diesel e os Estados Unidos está com a menor reserva sazonal aí, né, desde 1982. Na Europa, o menor nível desde a década de 90 e em Singapura desde 2007. A tentativa era que a China elevasse a exportação de diesel, mas as refinarias estão no limite já também. Além disso, né, de todo o petróleo que a China tem, que a China refina, na verdade, só 36% vira diesel, e se eles aumentarem este refino sobre os produtos, piora então as margens. Então tá aqui também a leitura do Ale de Lara, que me ajudou a entender um pouco, que eu estava realmente bem confusa. Vocês querem comentar alguma coisa sobre isso para a gente concluir aí? Acho que vai muito em linha até com o que o Marco falou, né? São reflexos, na verdade, que acabam trazendo aí para outros países, mas... Acho que o Ale traz, acho que é um problema adicional, né? Que é o problema que a gente fala muito do petróleo, como se fosse no topo da cadeia. Mas ninguém compra petróleo. A gente não usa petróleo aqui no meu celular, no meu carro, a gente não usa petróleo. A gente precisa realmente ter uma cadeia gigante, e o mundo, né? O Brasil não tem capacidade, o mundo não tem capacidade de continuar essa cadeia. Aí é pior ainda, né? Olhando para esse indicador que o Ale trouxe. Então, muito obrigado, Ale, que acho que traz mais preocupações ainda, né, de que a gente tem essa transação em termos de petróleo, mas tem uma preocupação, mas e aí, quem que tem capacidade hoje? Vamos pegar aqui, quem está fazendo investimento em refino, quem está colocando, aumentando a produção, qual que é a capacidade? Você leva anos, talvez décadas realmente para ter algum impacto relevante, né, para colocar novas plantas de refino no mundo.
Então, muito obrigado, Ale. Acho que é uma preocupação adicional, né? De que a questão do petróleo ela pode chegar no nosso dia a dia e, como a gente sempre fala, tudo no final da conta é impacto na inflação, impacto nos juros, impacto na economia e no bem-estar da população mundial, enfim, cada presidente querendo, ou cada região tentando defender o seu. Mas se a gente tem um petróleo, acho que o recado é, se a gente tem um problema com o petróleo, talvez a gente tenha um problema maior ainda com seus derivados, né? Com diesel, gasolina e os derivados. Né? Talvez seja ainda mais relevante essa preocupação. Então talvez vamos acompanhar também, né, esse nível de estoques aí que o Ale trouxe para a gente. Maravilha. Gustavo, recadinho final? O Marco tocou num ponto importante, está chegando a época de balanços e eu acho que o investidor ele já pode começar a acompanhar isso via as prévias operacionais que estão saindo. A gente está vendo várias construtoras, umas mal recebidas, como a MRV, outras no meio do caminho, como a JHSF, que saltou agora, e outras bem recebidas. Acho que a Plano & Plano foi um destaque bem interessante dessa temporada de prévias, geralmente não é uma das companhias mais acompanhadas por investidores, mas acho que desde o IPO está fazendo o dever de casa super bem. Ela entregou recordes de vendas, aumentou o preço médio, diminuiu distratos. Então, é uma empresa que às vezes passa um pouco por fora, né, das análises dos principais bancos, mas que eu acho que tem tudo para entregar um crescimento interessante aqui nos próximos anos. Mas reforçando que é importante acompanhar as prévias operacionais, porque ela já deu um belo indicativo do que vem na temporada de balanços. Tá certo. Obrigada, Gustavo. Sempre um prazer. Até quarta-feira que vem. Até mais, gente. Tchau, tchau. Obrigado.